Eu quero somente ler 2 versículos do texto que nós lemos nesta noite, 2 ou 3 versículos, e nós vamos ministrar nessa noite, vamos falar sobre intimidade com Deus. O tema da minha mensagem nesta noite é: o que a sua intimidade com Deus lhe tem gerado? É uma pergunta que eu vou fazer a você. O que a sua intimidade com Deus lhe tem gerado? Ou seja, o que é intimidade? A intimidade que você tem com Deus tem dado a você. Nós vamos falar sobre isso nesta noite. Daniel capítulo 6, eu quero ler o versículo 3. Vou ler o primeiro versículo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino. Muito bem. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Olha o versículo 22. Eu quero que você preste atenção nesse texto. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Inocência diante de quem? De Deus. Deus sondou meu coração e viu que eu estava belezinha. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quer dizer, Daniel disse que Deus sondou o coração, ele estava positivo com Deus. E também contra o rei, ele não tinha feito nada. Amém? Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, nós vamos falar a Tua palavra nesta noite, Senhor. Eu preciso desta palavra para o meu coração. Eu preciso, ó Deus, olhar para dentro de mim, Senhor, e ver o que a minha intimidade contigo tem gerado na minha vida, Senhor. Porque eu entendo perfeitamente, Senhor, que quando eu tenho essa intimidade, algo maravilhoso vai acontecer na minha vida, na vida da minha família e da igreja, qual o Senhor tem nos dado para cuidar. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não me deixe esquecer de nada daquilo, ó Deus, que eu tenho lido, que eu tenho procurado, Senhor, para nessa noite ministrar. Minha oração e meu pedido é no nome de Jesus. Amém. Amados, a história de Daniel é extremamente conhecida. Quando Daniel ele é levado de Israel, não é? De Jerusalém, como cativo. Naquela ocasião foram levados os mais inteligentes, aqueles que tinham sangue real. E Daniel, juntamente com seus amigos, foram levados. Ele sempre se destacou quando ele estava nesta terra, que de verdade era uma terra que estava dominando todo o mundo. Eles tinham dominado já a Babilônia. É por isso que o rei Dário aqui, ele constituiu esses presidentes, esses 3 presidentes, para que ele pudesse administrar todo o reino, não só onde estava o rei Dário, não é? Mas também toda a Babilônia. Só que Daniel, por ele ser um homem de Deus, ele sempre se destacou naquilo que ele fazia. E ele se destaca, e ele era muito elogiado pelo rei Dário. Muito. Nas reuniões com os 3 presidentes, ele só falava de quem? De Daniel. E ele tinha intenção, porque ele via que a parte de Daniel prosperava muito. E os demais não prosperavam. E naquela época, o que era prosperar? Por quê? O rei precisava arrecadar impostos para sobreviver o reinado dos persas. E ele então colocou esses 3 presidentes para que ele pudesse organizar uma forma de arrecadação de impostos para que o reino dos persas continuasse. E Daniel, ele se sobressaía sobre os demais. A arrecadação de Daniel sempre era maior de todos. Em todas as reuniões, o rei Dário falava:
Daniel, vocês têm que ser igual a ele. Daqui a pouco, na cabeça do rei Dário, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a tirar esses caras e vou deixar Daniel cuidando das 3. Ele vai ser o rei, vai ser o presidente dos 3 poderes que eu coloquei. Mas ele não dizia isso com todas as letras, ele dava a entender para aqueles seus presidentes que ele faria isso. Aí armaram uma arapuca, né? Porque existia uma lei que o próprio rei e os seus antepassados fizeram, que ninguém no reino poderia adorar a outro Deus, prestar culto, orar, a não ser o rei da Pérsia. Somente o rei da Pérsia. Se você quisesse orar, porque ele se considerava Deus. Tá? Dário se considerava Deus. E Dário não era o nome do rei, do cara que mandava. Dário era um nome dado ao rei que estava naquele momento. E ele então, o que aconteceu? Aqueles camaradas fizeram uma armação, foram na lei e viram lá. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E não orava para o rei Dário. Ele orava ao Deus que fez os céus e a terra. Ele tinha intimidade com Deus. Por conta disso, eles pegam a lei. Rei, olha aqui, ó, a lei foi feita pelos medos e pelos persas. Não é isso. Quem orar para outro Deus não é para ser jogado, é para ser jogado. Então nós precisamos cuidar disso, vamos cuidar. E eles entregam Daniel. O texto diz que o rei tentou de todas as formas uma saída para tirar Daniel, mas não conseguiu. Então, pode jogar. Mas é interessante que o rei ficou penalizado. Tá? O rei mandou jogar na cova, mas o rei, ele tinha uma convicção, porque ele sabia quem era Daniel. Ele sabia da intimidade que Daniel tinha com o Deus dele. E ele joga, não dormiu à noite, naquele dia não teve música, e ele não via a hora do sol clarear para ele ir lá falar com Daniel. E o texto é claro. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões. Olha a expressão do rei. Dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Ou seja, Daniel não era um homem que ele só se lembrava de Deus quando ele entrava no templo, ainda porque não tinha templo. Ele não era um homem que se lembrava do seu Deus só nos momentos de aperto. Em todo momento, Daniel tinha comunhão com Deus. Muito bem. Então o rei, Daniel, rei, fica tranquilo. Ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões, e eles não fizeram nada. Estou aqui, ó, belezinha, Deus não achou nada no meu coração, e eu também não fiz nada contra o senhor. Beleza, está salvo. Tira o homem, jogou os caras, antes que os caras caíssem, os caras que armaram a arapuca, os leões se despedaçaram. Muito bem, aqui nós começamos a mensagem. O texto nesta noite, ou seja, a mensagem nesta noite é: o que a sua intimidade com Deus lhe tem gerado? O que a sua intimidade com Deus tem lhe dado? Irmãos, quando eu digo isto, eu não quero que você pense em grana. Eu não quero que você pense em bens materiais. Não, isso a gente conquista trabalhando. A gente conquista fazendo alguma coisa. Deus dá? Lógico que Deus dá. Mas Deus te dá graça, Deus abre porta onde às vezes nós nunca vamos achar porta. Sabe, eu quero comprar uma casa, mas não tem, mas de repente Deus abre uma porta. Deus dá. Mas não é no sentido de bens materiais que eu quero falar com vocês nesta noite. A palavra intimidade, ela não possui assim uma definição clara. Por quê? Porque pode variar de relacionamento para relacionamento. Muitas vezes ela se refere a um relacionamento tão próximo que chega até ter uma conotação sexual de intimidade, né? De forma geral, a palavra ela se refere a relacionamento de alto nível. Relacionamento profundo. Relacionamento que você gasta tempo.
Nós não conseguimos ter intimidade se nós não guardarmos, se nós não gastarmos tempo com alguém de qualidade e depender um do outro, senão não tem intimidade. É isto que significa a palavra intimidade. Então, intimidade é o resultado de um relacionamento mais profundo. Existem, na vida natural, vários tipos de relacionamento, mas nem todos alcançam as raízes profundas. Né? Você tem o seu colega de trabalho, de faculdade, o teu vizinho, você tem ali uma amizade, mas não é um relacionamento profundo. Intimidade é o resultado do quê? De um relacionamento construído. Você constrói o relacionamento. Tá? Não existe aquela possibilidade de você falar assim, eu vou comprar o meu relacionamento com o Hélio, eu vou dar uma grana para ele. Não, não existe isso. Isso não é relacionamento. Não tem como. Então, o relacionamento, na verdade, ela é um resultado a ser construído. Todo bom relacionamento deve ser construído. E para que isso possa acontecer, é necessário o quê? Que nós nos dedicamos a alguém. Senão não tem relacionamento. Mas o que é isso? Intimidade é o resultado de um relacionamento de confiança. Você não vai ter relacionamento e intimidade com quem você não tem confiança. Não tem como. Não existe. Você pode até fingir um relacionamento, mas se você não confiar, não tem como. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus e pai da fé. Está lá em Tiago 2. Por quê? Simples. Ele alcançou um relacionamento com Deus, né, por intermédio da sua fé, por intermédio da sua esperança. E sua fé, sua intimidade, seu relacionamento com Deus, o que fez? Fortaleceu o laço de Abraão com Deus, ao ponto dele oferecer o próprio filho dele, a pedido de Deus, para um sacrifício. Porque ele tinha tanta certeza que aquele Deus que ele se relacionava e que tinha prometido o filho dele, ia dar um jeito. E Deus deu um jeito. Então, o que eu aprendo nesta noite para fortalecer a minha fé? Intimidade é resultado de um relacionamento mais profundo. Intimidade é o resultado de um relacionamento construído. Eu preciso construir isto. A intimidade é o resultado de um relacionamento de confiança. Então, eu tomei o texto de Daniel. Daniel e seus amigos são exemplos de homens que tinham intimidade com Deus. E esta intimidade gerou neles o quê? Santidade. Gerou neles discernimento espiritual. E gerou neles o quê? Favor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Foi isto que Deus, pela intimidade que esse Daniel e os seus amigos tinham com Deus, gerou neles santidade, discernimento espiritual e favor de Deus. Olha só, texto do versículo 10, o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então veja só, Daniel está dando para mim e para você um exemplo do que é intimidade. Irmãos, no momento em que o mundo passa, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com a minha esposa, eu tenho intimidade com os meus filhos, eu tenho intimidade com alguns obreiros, com alguns líderes da igreja, mas a intimidade com Deus é algo sobrenatural dado a você por intermédio do seu relacionamento profundo com Deus. E nós poderíamos citar na Bíblia vários homens que tiveram intimidade com Deus, de você falar, meu Deus, como é que esse cara conseguiu chegar a esse ponto? Por quê? Eram homens como Moisés que falavam com Deus quase que cara a cara. Eram homens como Abraão, como o próprio Isaac. E você vai lá para o Novo Testamento, você vê os apóstolos, não é? No início da igreja, acontecendo algumas coisas, você fala, mas é sobrenatural. Por quê? Eles tinham intimidade com Deus.
A intimidade com Deus nos dá algo extraordinário. E quando você tem intimidade com Deus, algo de extraordinário vai ser gerado na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, uma vida de intimidade com Deus gera o quê? Gera santidade. Quando você fala assim, gera santidade, por quê? Porque a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá Deus, irmão. É bobeira você falar, não, sem santificação ninguém verá Deus. A Bíblia diz, e é clara quanto a isto, eu vinha conversando com a minha esposa sobre isto, que é um processo. Santificação, ninguém vira santo de um dia para a noite. A santificação é um processo que você busca, que você ora, que você jejua, que você tem os seus momentos a sós com Deus. E você chora, e você clama, e você fala com Deus, e você fala, puxa vida, eu estou sentindo a presença de Deus no meu coração. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, mas eu sinto, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em você. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E essa intimidade, a Bíblia diz que chega ao ponto de que há momentos na vida que eu não tenho palavra de oração, mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos o que falar. Isto gera o que? Intimidade, santidade. Aproximando-se de Deus, Ele se aproxima de nós. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a sua mente dividida, purifiquem o seu coração. Tiago disse isso lá no capítulo 4, versículo 8. Então veja só, você só consegue dizer não para o pecado quando você está cheio da presença de Deus. E estar cheio da presença de Deus é uma vida santificada. É você olhar o pecado, você não aderir ao pecado, você virar as costas para o pecado e você dizer, não vou entrar nessa. Isso é vida de santificação. A intimidade com o Espírito Santo é a fonte da força contra o pecado. Por que isto? O nível da sua santidade revela o qual comprometimento você está em intimidade com Deus. Não tem como, igreja. É o nível de santidade é que vai dizer qual é o teu relacionamento com Deus. Então, nessa noite, eu vim aqui para te dizer e para te perguntar, e você sair daqui com uma resposta. O que a sua intimidade com Deus tem gerado na sua vida? Você responde para você. Pastor, sabe o que é? A coisa está assim. Pastor, irmão, em nome de Jesus, pegue o texto de Filipenses, coma ele, tendo-vos por certo que quem começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. É você melhorando dia após dia, é você melhorando amanhã, depois da manhã você melhora mais um pouco, depois você melhora um pouco, daqui a pouco você chega à estatura de varão perfeito, como diz a própria palavra de Deus. Não tem dificuldade para isto. E como é que eu faço isso? Buscando a Deus em oração. Faça um momento com Deus. Tenha momentos de leitura de Bíblia. Tenha momentos com Deus a só. Se tranque no seu quarto, no seu banheiro, no seu aposento. Diga, Senhor, eu quero ter intimidade. Eu posso lhe garantir pela palavra de Deus que as coisas vão acontecer na sua vida de uma forma natural. Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus começa a gerar em sua vida coisas tremendas. Pedro e João disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que é isso? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus dá a nós, irmãos, a possibilidade de chegarmos onde nós nunca pensamos em chegar. Não, é isto. Quando os espias foram ver a terra, e eles chegam lá em Jericó, eles foram espiar a terra. Eles foram olhar o que tinha, porque os muros de Jericó ninguém conseguia passar. E eles entraram na cidade como espias. E lá, eles olham o movimento, vê muito soldado, e eles vão à casa de uma mulher que vendia o seu corpo, era uma prostituta. E é engraçado que quando lá eles chegam, eles se identificaram. E aquela mulher, ela é clara, ela diz, todos nós sabemos o que está acontecendo por aí.
A notícia é que o Deus de vocês está dando todo tipo de vitória para vocês. E aquela mulher faz uma aliança com os espias. Aliança de proteção. Aliança de verdade, de que ela iria protegê-los, mas ela queria, de verdade, ser também protegida por aqueles espias. E o que acontece? E o que isso tem a ver com intimidade? Ela conhecia aqueles homens? Não. Ela já tinha... Não. Tinha se... Não. Mas por que aqueles homens passam para ela, pelas notícias que ela ouvia, e aqueles homens falando, cria uma intimidade entre ela e os homens, ou seja, entre ela e o próprio Deus daqueles homens. Assim, então por que eu estou dando o exemplo desta mulher para vocês? Por quê? Simples. Porque talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não tenho condição. Olha, me converti há pouco tempo. Olha, eu conheci Jesus ontem. Sabe? E não. Hoje, você está aqui escutando esta palavra. E eu tenho uma pergunta para você. O que a sua intimidade com Deus lhe tem gerado, lhe tem dado? Talvez você diga: mas olha, eu... Não. Aquela mulher Raabe, ela na mesma hora, ela entendeu que aqueles homens eram homens de Deus, ela cria uma intimidade e ela e toda a sua família foram salvas. Não tem tempo porque você tem... Não, ainda que o processo de santificação, ele é um processo mais. Intimidade com Deus começa a partir do momento que você o conhece como Senhor e Salvador. Intimidade com Deus começa a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor. Intimidade com Deus começa quando você fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então veja só, uma vida de intimidade gera o quê? Santidade. Que mais? Uma vida de intimidade com Deus gera discernimento espiritual. Nós falamos sobre isso na última terça-feira, que é um dos dons de você discernir o que é certo e o que é errado. O texto diz: a estes quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aí lá em Jeremias você vai encontrar o texto 29:11, um texto muito conhecido que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui é Deus falando para Jeremias no momento mais crucial da vida de Jeremias. Nós falamos poucos dias sobre Jeremias, que Deus, ele vem e diz para Jeremias que ele vai arrebentar com aquele povo porque era todo desobediente, e usar inclusive os próprios persas para entrar lá e ser a vara de correção daquele povo. Mas aqui Deus faz uma promessa: eu conheço o plano que eu tenho com vocês, planos de fazê-los prosperar, de não lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, a busca genuína pela intimidade do Pai gerou em Daniel o quê? O discernimento verdadeiro. O ponto de Deus revelar a Daniel segredo específico do seu coração. Então, o que isso tem a ver com você aqui hoje? O nosso irmão, quando dava aqui o aviso sobre o trabalho de sábado, e a nossa irmã, líder das crianças, dizia que nossos filhos, que os casais, têm sido bombardeados por todo tipo de situação. Ontem o Mateus começou a falar uma coisa para nós em casa, e eu falei: Mateus, nem olha isso, filho, não olha isto. Ele falou: pai, eu passei mal, porque eu comecei a ver que tem hoje, preste atenção no que eu vou dizer. Eu gostaria que você não procurasse isso na internet, porque não faz bem. Mas como o Mateus está trabalhando com um grupo, que é um grupo dos mais difíceis. Irmão, quem o Mateus está trabalhando hoje, você e eu não temos condições de fazer o trabalho. Você fala: pastor, sério? Sério. Tem um grupo de pessoas que eles falam que eles são um cachorro.
cachorro. E eles têm um dono. E eles usam uma máscara de cachorro. Eles andam como cachorro. Eles têm um dono, que ele se relaciona com aquele dono, com todo tipo de relacionamento. E eles passam o dia todo latindo como um cachorro. Só tiram a máscara quando precisa ir a um banco, quando precisa sair. Mas enquanto estão em casa, são como cachorros que têm um dono. Você fala, pastor, para com isso. É isto que o mundo tem. Se duvidar, se você duvidar do que eu estou dizendo, é só você procurar que você vai achar. Você fala, não é possível. É. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós vamos ver todo tipo de situações acontecendo entre homem e mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher. E a gente vai falar, mas é possível. É possível porque a Bíblia tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. Então veja só. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu preciso ter discernimento espiritual para saber de verdade o que é isto. O que está acontecendo no mundo? Isso não é normal? Não é normal, mas é bíblico. Então, quando você tem discernimento espiritual, você tem uma vida de intimidade com Deus, você tem discernimento espiritual para você entender o que é certo, o que é errado. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você tenha discernimento espiritual. E você só vai ter se você tiver intimidade com Deus. Eu não sei da sua situação, eu talvez não te conheça bem, você talvez seja membro da nossa igreja, mas eu não te conheço bem, eu não ando com você, eu não vivo com você. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que você precisa de discernimento espiritual para a sua vida melhorar. Para quê? Para que, pela sua intimidade, Deus possa gerar em você algo bom, algo extraordinário, em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o que é isto? O que está acontecendo? É a minha intimidade com Deus. É a minha intimidade com Deus. Foi o que José, lá no calabouço, demonstrou e mostrou para aqueles homens, quando ele interpreta o sonho. Ele foi esquecido por aqueles homens, mas um dia, quando o faraó tem um sonho, alguém diz, tem um cara lá na cadeia que ele interpretou meu sonho, por isso que eu estou aqui hoje, eu não trago o homem. Por quê? José tinha intimidade com Deus. Mas como é que foi a vida de José? Você, em algum momento, viu José amaldiçoando os irmãos? Você, em algum momento, viu José amaldiçoando os seus pais? Você viu, em algum momento, José amaldiçoando o seu Deus? Não. Fugia da aparência do mal. Ele, aonde botava o pé, a Bíblia diz que prosperava. Aonde ele chegava? Ele chegou na casa de Potifar, a coisa clareou. Ele chegou na cadeia, ele se tornou chefe dos presos. Sabe o que é isto? É intimidade com Deus. Nesta noite, você que está aqui, em nome de Jesus, diga, Senhor, eu quero intimidade, eu quero estar junto, porque eu quero de verdade, Senhor, que gere em mim coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Discernimento espiritual. Por que não falar de Ruth? Ruth, poxa vida, Ruth era moabita. Os moabitas, eles eram pessoas amaldiçoadas. Deus os amaldiçoou. Porque esse grupo de pessoas nasceu de um incesto, de filha com pai. Mas aquela mulher casa com um homem que conhecia Deus. Nesse período que ela ficou casada, a Bíblia não diz, mas a gente tem entendimento que tanto o marido como a sua sogra falava do Deus que fez os céus e a terra. E na hora que os homens morre o marido da sogra, o marido de Ruth, o marido da sua cunhada, e fica as 3 mulheres. A sogra chama as moças e fala, olha, eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Eu não tenho mais como gerar filho para vocês. Então, agora, cada uma na sua. Procurar a sua turma. Volte para a casa dos seus pais. Vocês são jovens, são bonitas. Procure um novo casamento.
uma foi embora. Era órfã, né? Órfã foi embora. E Ruth? Presta atenção nisso. Ruth diz não. Não te deixarei. Minha sogra, onde a senhora dormir, eu vou dormir. Onde a senhora comer, eu vou comer. Onde a senhora estiver, eu vou estar. O seu Deus é o meu Deus. O que significa isto? Que Ruth tinha intimidade com Deus pelo relacionamento que ela teve com a sua sogra e com seu esposo já falecido. O que isso tem a ver com discernimento espiritual? Era moabita, irmãos. Procure depois saber quem eram os moabitas. Eles adoravam a deuses. Eles faziam sacrifício humano. Mas Deus dá discernimento a Ruth para ela entender que tudo aquilo não prestava. E o que prestava era o Deus da sua sogra. Você está entendendo isso? É o Deus de Noemi. Eu quero seguir o teu Deus. Deus deu discernimento. Por quê? Porque Ruth, naquele período, ela teve intimidade com Deus de sua sogra. Então, nesta noite, independente do que você passa, peça discernimento espiritual para saber qual é o caminho que você está. É caminho certo? Não. Saia dele. Deus vai te mostrar. Deus vai te abrir a mente. Deus vai te dar hoje discernimento espiritual para você dizer assim, que furada que eu estava. Deus é poderoso para fazer. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus por isso. Discernimento de Deus acontece quando você tem intimidade com Ele. A intimidade com Deus é algo extraordinário. A intimidade com Deus é aquela coisa do profeta ser usado e falar, Paulo, Deus me mostrou aqui, e ele se amarra todo, e ele fala assim, ó, se você for, vai te acontecer isto. Ele falou, mas eu vou assim mesmo. Intimidade com Deus é aquilo que Paulo falou, eu acho que eu falei isso na última mensagem que eu preguei aqui, quando o barco está indo a pique, e ele fala, gente, é o seguinte, ó, o Deus que eu sirvo me apareceu ontem à noite, e falou que ninguém vai morrer. Quem é? Ninguém. O que Deus mandou dizer para vocês é que vocês que são os oficiais do barco não podem pular do barco. Se vocês pular, vai morrer todo mundo. Fiquem no barco porque não vai morrer ninguém. E se cumpriu, se cumpriu. O que é isto, pastor? Intimidade. Intimidade por quê? Intimidade porque ele tinha intimidade, e a intimidade que Paulo tinha com Deus, o que aconteceu? Ele tinha discernimento espiritual. Você imaginou você falar isso para um barco que está afundando, se arrebentando nas pedras? E pior do que isso, todo mundo algemado. Todo mundo naquela situação. Mas discernimento espiritual é isso, é você enxergar a frente, é você enxergar o futuro, é você saber o que Deus tem para você nessa noite. Você está aqui para ouvir esta mensagem, porque Deus tem coisa grande para você. Eu preciso ter intimidade com Deus para que seja gerada em mim essa expectativa de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho algumas experiências na vida que tem hora que eu olho para trás e falo, não acredito. E me aconteceu isto. Puxa vida, por quê? Eu sempre entreguei tudo na mão do Senhor. Eu sempre disse, olha Deus, estou nas tuas mãos e vê o que o Senhor quer fazer. Então hoje, uma vida com intimidade com Deus, primeira coisa, gera santidade. Segunda coisa, gera discernimento espiritual. Tá? E o que Deus falou para Jeremias, Ele fala para você. O plano que Ele tem para você é plano de fazer você prosperar e não lhe causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro. É Deus que está falando. Plano de dar um futuro. Qual que é o futuro do crente? O futuro do crente é vida eterna. O futuro do crente é saber que independente do que vai acontecer amanhã, eu sei para onde eu vou. E como diz o próprio, eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! É isto. Que mais? Uma vida de intimidade com Deus gera o favor de Deus. Gente, eu posso aqui falar para os irmãos, irmão Batista, eu preciso de um favorzinho seu. Ele quebrou um galho para mim esses dias. Eu precisava levar algumas coisas
Eu falei, irmão, quebra esse galho para mim. Ele pegou a caminhonete, me fez um favor. Bacana. Me fez um favor. Mas favor de Deus, irmão, não é uma caminhonete. Favor de Deus não é uma graninha que você está precisando para poder comprar alguma coisa, uma cesta básica. Não, não, não. O favor de Deus é muito mais do que isso. Olha o que ele disse, Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então vamos lá. Favor de Deus. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque eu e você alcançamos o favor de Deus. Quantos aqui tiveram Covid? Levante a mão. Quem teve Covid aqui? Olha só. Lá em cima tem gente, embaixo tem bastante gente. Vocês estão aqui hoje. Esse é um dos favores menores que você alcançou de Deus. Você está vivinho. Porque talvez, se você chegou ao ponto de ser internado, ou ficou lá internado, você talvez teve notícia de que o cara que estava na sua direita, na sua esquerda, foi. Mas você está aqui. Você alcançou o favor de Deus. Mas o grande favor de Deus não é simplesmente a vida, você continuar vivo. O grande favor de Deus é a certeza de salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que eu e você estávamos completamente separados de Deus. Os meus pecados faziam separação entre eu e Deus. O meu pecado me lançava no inferno. Aí eu aceitei a Jesus como Salvador, e a partir do momento que eu recebi Jesus como Salvador, Deus gerou em mim o seu favor, que foi o quê? A certeza de vida eterna. Agora, para um pouco. Eu já conheci Jesus, eu já conheci a sua graça, eu tenho convicção plena, mas a partir do momento que eu conheço meu Deus, eu vou criando neste Deus intimidade. E a intimidade que vai acontecendo é todos os dias eu ser grato a Ele. Grato por quê? Pela minha salvação. É você levantar pela manhã e agradecer. Você tomar o cafezinho, você agradecer. Você almoçar, você agradecer. É você tomar o cafezinho da tarde, você agradecer. Você jantar e você agradecer. Favor de Deus, todos os dias. Mas o maior favor de Deus não é simplesmente você ter certeza de salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os dias, todas as horas, nós somos bombardeados pelo inimigo. A Bíblia diz que a sua luta, que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. O inimigo de nossas almas, ele tenta todos os dias te derrubar, tenta todos os dias tirar você da fé. Ele tenta todos os dias te tirar do caminho, com propostas que vêm de amigos, de colega, de marido, de mulher, de filho, de parente, de alguém que você conhece, e te diz, você está num barco furado, sai de fora dessa lei, sai fora dessa igreja. O diabo todos os dias tenta contra você, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mas não é só temem, e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então o favor de Deus, é um ato contínuo, todos os dias e todas as horas. Você é santificado, você tem discernimento espiritual e você alcança o favor diário do seu Deus. Irmãos, nós temos que entender isto no nome de Jesus. Nós precisamos compreender isto. Que o favor de Deus não foi simplesmente Jesus e a cruz, não, é a continuidade, porque o dia de amanhã não conheço e não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, que eu tendo intimidade com Deus, eu alcanço o favor de Deus, e o Senhor me guarda, o Senhor me livra, o Senhor livra minha esposa, livra meus filhos, livra minha netinha, livra minhas noras, meu futuro genro. Deus livra, sabe por que Ele livra? Porque eu tenho intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você tem convicção plena. Plena. Como está no livro de Esdras.
Nós vamos ter que passar por esse caminho. E eu falei para o rei, eu ia falar para o rei, arrumar um exército para levar nós. Mas eu disse para ele que o Deus que nós servimos ia nos guardar. Então eu fiquei com vergonha. Está escrito na Bíblia isso. Ele tinha intimidade com Deus. Ele falou, fiquei com vontade de falar para o rei, sabe, arrumar um exército. Mas eu tinha dito para ele que o Deus que eu sirvo vai nos guardar. E guardou! Nessa noite, em nome de Jesus, entenda o favor de Deus para a tua vida. Você que é pai, entenda o favor de Deus para a tua vida. Te deu filho. A sua geração continua. Aleluia. Você que é avô, a sua segunda geração continua. Isso é o favor de Deus. Você está aqui hoje, você alcançou o favor de Deus, não só pela salvação, mas todos os dias o Senhor o guarda. Todos os dias o Senhor dá a você algo imensurável que se chama a alegria do Espírito Santo de Deus. Se você não chora mais, se você quando ora, você não sente mais nada, alguma coisa está errada na sua vida. Irmão, o favor de Deus foi dado a você, seja grato. Eu li nesta noite, antes das ofertas e dos dízimos, que Noé, ao sair daquele grande barco, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício em gratidão a Deus pelo livramento. Que nesta noite você entenda que a sua intimidade vai estar gerando favor de Deus para a tua vida, porque lá no texto do próprio Jeremias diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosíssimas, insondáveis que você não conhece. Mas para mim clamar, eu preciso ter intimidade. Eu preciso de intimidade. Para mim chegar no Laércio e falar, Laércio, eu estou duro hoje, eu tenho uma conta para pagar, você me empresta dinheiro, eu preciso ter intimidade com ele. Como é que eu vou pedir dinheiro para ele se eu não tenho intimidade? Como é que eu vou pedir alguma coisa para você se eu não tenho um relacionamento? Você nunca me viu, eu vou te pedir dinheiro emprestado? Com Deus é assim. Tem intimidade com Ele, abre o peito e vai para frente. Vai para frente. Porque você vai alcançar o favor de Deus. Vai. Deixa eu concluir dizendo a você. O favor de Deus, ele não é exclusivo para pessoas especiais. Não. Mas, com certeza, aqueles que fazem da intimidade uma prioridade, recebe de uma forma única o favor de Deus. Não é para gente especial. Não é para você que começou ontem, para você que é convertido há poucos meses, há poucos anos. O favor de Deus, ele está aí. Ele só precisa que você tenha intimidade com Ele. Pastor, eu quero. Quer? Como é que eu tenho esse relacionamento íntimo com Deus? Primeiro, ter uma vida devocional com Deus. O que é vida devocional? É você escolher um momento do dia, seja ele na hora que você levanta, seja de madrugada, seja na hora do seu almoço, você pegar a sua Bíblia, você ler, você orar e ter um momento com Deus. Se você puder fazê-lo com a sua esposa, com seus filhos, melhor ainda. Aqui começa o relacionamento com Deus. É todo dia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Você pode fazer isso? Pastor, eu não tenho como. Eu trabalho numa fábrica. Não dá. Quem falou para você que não dá? Oração, irmão, não é você dobrar os joelhos só e você orar. Não é você levantar a mão. Não, você está trabalhando e você está ali, com intimidade com Deus, você está falando com Deus, em todo tempo, glorificando a Deus, em todo tempo, isso é intimidade com Deus, isso é oração. Mas o que é isto? É ter uma vida constante de oração, como nós estamos falando, oração, buscar a Deus, em todo tempo, dando graças a Deus por tudo. Que mais? Para ter intimidade, ame a Bíblia. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando. Aqui é Deus que fala. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Então ame, leia, dia após dia. Coloque no teu coração, eu vou ler a Bíblia o ano todo. Você vai ler em nome de Jesus, você vai aprender. Por fim,
Seja dependente de Deus. Seja dependente. Intimidade com Deus é isto: vida devocional, constante oração, amar a palavra de Deus e o que mais? Ser totalmente dependente dele. Isso é vida de intimidade. Esta é a vida de intimidade com Deus. Não tem como. Salmo 27, versículo 4, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade, o favor do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo. Vamos fazer como Davi. Vamos fazer essa oração. Vamos procurar viver na casa do Senhor para que nós tenhamos e possamos criar dia após dia intimidade com Deus. Irmão, como é bom quando você tem intimidade com alguém que você pode dizer de você, que você pode muitas vezes falar das suas dificuldades, dos seus problemas, daquilo que você está passando e você confia. Imagine com o teu Deus. Imagine você fazer isso com Deus. Baixa a cabeça, eu quero orar com você. Deus Pai, eu quero te agradecer a Deus pela tua palavra dessa noite. Eu tenho perguntado para a tua igreja o que a nossa intimidade contigo tem nos gerado. Eu gostaria, Senhor, que nessa noite os teus filhos saíssem daqui se perguntando e se questionando se tem intimidade e se tem, o que a intimidade contigo tem gerado em nossos corações e nossa vida. Pai, que nesta noite nós saiamos daqui hoje com o propósito, Senhor, de termos intimidade contigo, termos um relacionamento mais profundo contigo, construir um relacionamento contigo, ter um relacionamento de confiança contigo, para que nós possamos criar intimidade. E quando nós criarmos esta intimidade, nós possamos, ó Deus, de verdade, sermos um pouco mais santos. Possamos ter discernimento espiritual e alcançar de Ti o seu favor. Pai, que a Tua igreja que aqui está, saia daqui hoje entendendo que nós precisamos de intimidade contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos de pé, igreja?